começar já mais uma live Amigas do Parto. Meu nome é Caroline, eu sou colaboradora Amigas do Parto e Instituto Aela, fundados pela Adriana Tenese Nogueira. E hoje eu tô aqui para facilitar a live com a Jéssica. A Jéssica é doula, educadora perinatal, cientista social, terapeuta corporal e mãe. E ela tá justamente por todas essas pluralidades que a Jéssica tá aqui hoje com a gente, colaborando para promover mais conhecimento sobre parto, gestação, tudo o que envolve a fisiologia feminina, fisiologia do parto. Então, tudo isso a Jéssica tem grande conhecimento e vivência. Então, é por isso que a Jéssica está aqui com a gente. E vocês vão fazendo suas perguntas, faz pergunta pelo direct, pelas perguntas aqui. Compartilhe a live. A gente está fazendo uma sequência de lives, né, Jéssica? Inspirada no livro da Adriana Tenese Nogueira. Homens e mulheres e homens contam o parto. E hoje a gente vai falar sobre a Adriana. Só que não é a Adriana que é fundadora Amigas do Parto, é uma outra Adriana. O relato dela chama Um Parto Natural em Hospital. E, Jéssica, eu já vou começar aqui falando o que mais me chamou a atenção lá no início do relato foi que o médico, meu Deus do céu, cada médico diferentão que aparece. Porque eu nunca tive contato com esse tipo de médico, que é esse médico que usa a medicina para promover o parto. E para mim isso é uma coisa muito diferente. Você teve uma vivência que você teve em contato com médicos assim, né? Sim, primeiro, boa tarde a todas e todos aqui que estão nos assistindo. É uma alegria estar aqui mais uma vez para falar sobre parto, para falar sobre o nascimento de bebês, de mães, de famílias. E hoje a gente vai trazer, então, essa experiência da Adriana com um parto natural hospitalar, né? Eu tive meu primeiro parto, eu tenho 3 filhos, minha primeira filha foi um parto natural hospitalar. E depois eu tive a vivência como doula de outros partos assim também. Essa figura do médico, né, que você traz, Carol, ele é bastante importante. Esse profissional que dá essa segurança para essa mãe e para essa família e encoraja a parir, né? Esse foi o diferencial do meu primeiro parto, sem dúvida. Encontrar uma médica que dialogasse proximamente com esse meu desejo e respeitasse a fisiologia do parto com toda o seu aspecto de evidências científicas que embasam um bom nascimento, quanto também esse respeito a esse momento sagrado que é o nascer, né? Sim, e ela comenta que no parto dela, ela já estava em trabalho de parto, né? E aí ela comenta que o colo do útero estava apagado, mas ainda não estava tendo dilatação. E foi por causa de uma cauterização que ela tinha feito antes e que realmente estava ali impedindo a dilatação. E era uma coisa muito... E ela usa a palavra mecânica, ou seja, tinha realmente ali um impedimento físico real que poderia, inclusive, ter sido usado para justificar uma cesárea. E naquele momento, é aí que ele entra, né, com esse conhecimento, ele faz lá um procedimento. Eu nunca tinha ouvido falar desse procedimento, eu realmente vi no livro, eu nem sabia que poderiam ter essas possibilidades, que tem uma certa simplicidade, mas ao mesmo tempo precisa ter bastante conhecimento, né? E é legal isso porque, pô, era uma coisa que, assim, relativamente simples e que fez toda a diferença. Como que você, como doula, você que acompanha, você é uma profissional que acompanha os partos, quando acontece isso, como que faz para diferenciar? Porque no caso podia ter sido usado, né, para justificar a cesárea. Como que faz nesse momento, quando acontece uma coisa assim? Então, eu acho que antes da gente chegar nesse ponto do relato, eu queria fazer destaque para um percurso que a Adriana nos conta, né? Qual é esse percurso que ela nos conta, né? Ela vai falar, então, que ela é uma mulher urbana, que cresceu em um centro urbano, e isso é importante a gente destacar, porque essa vida no urbano nos distancia dessa natureza do corpo.
A gente tem uma cultura que vai distanciando a gente dessa percepção do próprio corpo, dessa escuta desse corpo que sabe parir. Porque parir é entrar em contato com esse nosso lado mais animal, mais natureza, né? Então ela vai contar que ela nasce nesse centro urbano, se aproxima dessa conversa quando ela chega, vai fazer biologia no interior de São Paulo, né? Ela está na São Paulo capital, e aí ela vivencia esse outro tempo da natureza. Quando ela engravida, ela decide que ela quer parir de forma natural, né? Um parto normal, portanto, e começa a procurar médicos. E ela se desloca de cidade da onde ela estava, porque aí ela já estava morando, trabalhando no litoral, né, do Espírito Santo. E ela vai se deslocando de cidade para encontrar um médico que atendesse a esse desejo dela, fizesse essa escuta e esse trabalho pautado nessas evidências. Eu acho isso super importante a gente destacar, porque é isso, né? Essa busca nem sempre ela está do nosso lado, né? Esse profissional nem sempre está do nosso lado. E às vezes a gente precisa de fato se movimentar em nome desse nosso desejo. Para encontrar esse profissional que tem esse conhecimento técnico. E aí eu chego na tua pergunta, quando você fala desse episódio especificamente, essa diferenciação ela é própria de um médico que tem esse conhecimento técnico do parto, né? Que vai saber não só, ele soube conectar isso, porque ela tinha feito uma cauterização há 5 anos atrás, e ele conseguiu perceber que isso era de fato um impedimento físico real para a dilatação dela, né? Então, a importância de você ter um profissional que conheça teu histórico e que saiba e que esteja atualizado nessas evidências para que ele possa identificar os mais diversos impedimentos ou complicações ou elementos que surjam nessa história, né? E aí ela destaca uma outra coisa nessa escolha que eu achei bem bacana, é o quanto ela foi atrás de informações, o quanto ela leu, o quanto ela tinha uma tia que era mãe de 3 ou 4, se eu não me engano, que também tinha vivenciado partos e foi contando para ela dessa narrativa para que ela não ficasse com as inseguranças dela sozinha, né? Mas que ela tivesse essa rede de apoio para conversar, para se encorajar, para ir atrás desse médico, para ter esse papo aberto com esse médico e contar o histórico dela. Né? Isso muda o decorrer de um parto, né? No final do parto. Então, eu acho bem importante a gente pontuar esses elementos da trajetória, porque falar de parto não é falar do episódio do nascer, mas de uma construção dessa gestação e de uma série de escolhas que a gente faz ao longo do caminho, né? Então, quando a Adriana vem trazendo pra gente que ela começou já a sentir, ela já conhecia ali as fases do trabalho de parto. Isso é bastante importante, né? Porque às vezes a gente acha que eu vou começar a sentir uma dor, que é aquela imagem dos filmes, estourou a bolsa, corre para o hospital, o bebê está nascendo, né? Ou comecei a sentir uma dor, já vou parir, nem sei que dor é essa, como ela é, né? E é super importante a gente conhecer essas fases, até se a gente achar que é o momento, a gente pode conversar e contar um pouquinho dessas fases do trabalho de parto. Porque isso esse tipo de informação que capacita essa mulher a fazer boas escolhas e a questionar o seu médico quando é pertinente, né? E também porque a gente percebe que, na prática, que a maior parte das intervenções que acabam desencadeando cesáreas ou algo do gênero, desnecessárias, né? Claro, elas vêm muitas vezes de uma série de intervenções, uma cadeia de intervenções. Então, uma mulher que chega em um momento muito precoce do trabalho de parto, muito inicial do trabalho de parto, a chance dela começar a sofrer várias intervenções em cadeia que vão desencadear essa cesárea é bem grande. Então, saber que quando eu começo a sentir as primeiras dores, ainda não é sinal de que meu bebê está nascendo, as primeiras contrações, elas ainda não têm ritmo, elas ainda são menos intensas, né? A Adriana conta isso pra gente, que ela começou a sentir e ela se dirigiu para a cidade do médico. Passou por consulta e o médico falou, não, vai para casa, passa o dia lá, depois você volta, né? Porque às vezes essa mulher que vai para o hospital muito cedo, ela passa por restrição de água, de alimentação,
de estresse, porque muitas vezes ela não consegue ficar acompanhada. E todos esses elementos vão gerando um estresse que vão levar a uma cesárea necessária, muitas vezes, né? Diante daquela circunstância posta. Você ia falar mais alguma coisa? Então, na verdade, eu destaquei essas questões, e aí vamos pensar um pouquinho. Acho que é legal a gente falar. Vamos falar um pouquinho das fases do trabalho de parto? O que você acha? Eu acho legal. Eu acho legal falar assim. Eu acho importante. Porque... Então, vamos lá. Acho que isso é uma informação preciosa, assim, né? Então, a gente tem... Muitas vezes as mulheres têm contrações de treinamento durante toda a gestação. Quando a gente vai chegando lá no finalzinho do terceiro trimestre, a gente começa a ter já sinais, algumas mulheres têm por um mês antes do parto, às vezes, ou até mais, sinais de pródromos. São contrações que a gente sente com uma certa intensidade, que elas até começam, mas elas param. Essa é a marca de um pródromo. O que diferencia um pródromo de uma fase de parto latente? Exatamente o fato de que essas contrações elas vão parar. Elas vêm, elas até podem continuar, mas depois de uma hora elas param. Né? Nesse caso é importante porque foi o que você falou, se uma gestante está sentindo só os pródromos e vai para o hospital e não dá um tempo para esperar mesmo se vai dar continuidade às contrações ou não, ela pode entrar nesse sistema de intervenção mesmo não na verdade, não estando no trabalho de parto. Na verdade, eram só as contrações de treinamento. Pode acontecer isso. E depois os pródromos, né? Sim, mas às vezes eu acho que a principal característica que um pródromo traz é a ansiedade da gestante. Ela já acha que ela vai parir. E ela já movimenta todo o entorno, porque ela acha que esse parto vai começar. E aí você encontrar esse ponto de relaxamento, porque assim, normalmente os hospitais eles só vão fazer admissão lá pelos 4 centímetros de dilatação, que é o que a gente vai considerar um trabalho de parto ativo, 4, 5 centímetros, né? Então, antes disso, é mais esse jogo com a gestante mesmo. Fala, não, agora eu vou parir, aí ela para a vida, aí o marido volta do trabalho, se ele estiver trabalhando, vai buscar os filhos mais cedo, tal coisa, de repente nada acontece. Isso vai gerando esse estado de ansiedade. Então, pródromos são pródromos, ainda não é parto. Quando a gente começa, aí a gente vai ter uma passagem, porque a gente vai chamar de um trabalho de parto latente, né? Que é você já tem aí um ritmo começando, você vê porque o que eu falo assim, para as gestantes, começou as contrações. Para você saber se é pródromo ou é trabalho de parto, você vai para o banho. Toma um banho demorado, um banho relaxante, toma um chá de camomila, sabe? E vai ver se isso tudo acalmar essa contração, é sinal que você está em pródromo. Vai descansar, vai se hidratar, vai viver a vida que segue, né? Agora, se você vê que você toma água, o chuveiro é muito bacana para isso. Um banho demorado, ele costuma ser se o seu trabalho de parto está começando de fato, você vai perceber que as contrações vão ritmar mais. Elas vão começar a vir de 5 em 5, 10 em 10, 5 em 5 minutos. Elas vão começar a alongar mais. Então, se antes a gente tinha contrações que duravam menos, elas vão começar a durar uns 40 segundos, uns 30 segundos, 1 minuto. Pode chegar até quase 1 minuto. Então, a gente está indo aí, a gente está progredindo nesse parto. E esse ritmo está marcando, né? Porque a gente sabe que a gente está entrando em trabalho de parto ativo, porque normalmente esse processo ele já é acompanhado com um processo de dilatação também, né? Nesse momento, é um momento ideal para a gente... É importante só pontuar uma coisa aqui, que não é para a gestante ficar pensando, não, agora eu estou em latente, agora eu passei para o ativo, agora isso. Não é isso. Mas entender marcos desse percurso, né, me dá uma segurança de entender que está tudo bem comigo, né? Eu posso ficar em paz, né? Esse é um marco do processo. Entendi que eu estou entrando em trabalho de parto ativo, que é esse ritmo marcado. A gente já está ali com contração que passou de 5, aí ela vai chegar para 3, para 2, para 1, né? A gente está em trabalho de parto ativo. Esse momento é um bom momento para a gente fazer essa transferência para o hospital, né, quando a gente está começando esse trabalho de parto ativo, porque aí dificilmente você vai ter alguma característica aí de alguma intervenção que vai dizer, não, a gente vai precisar acelerar isso aqui e tal. Não, você vai, a tendência é que esse parto flua de uma maneira mais tranquila. Claro, a gente está falando aqui
de uma história que é uma gestante que entrou em trabalho de parto, ainda não está com bolsa rota, tem várias coisas, tem vários detalhes que a gente vai ter que aprender aí, porque se a gente tem uma bolsa rota, a gente vai ter que dar uma olhada na cor desse líquido que tá saindo dessa bolsa. Então, vários outros detalhes que a gente vai precisar acompanhar nesse trabalho de parto. Por isso, a importância de profissionais que sejam preparados para te acompanhar nesses momentos, né? Ou das informações que te empoderem para fazer isso em segurança, correto? Certo. Passamos, então, do trabalho de parto ativo, né? Entrando aí em franco trabalho ativo, a gente chega, então, no que eu chamo da fase mais desafiadora de um parto, que é a transição. Que, inclusive, a Adriana vai trazer isso pra gente depois, né? Sim. Que ela fala que a tia dela falava assim, até vou ler aqui, que eu achei engraçado. Dói muito, mas na hora que você achar que vai morrer de dor, ela vai nascer. Seu bebê vai nascer. Sim. É isso, essa parte da transição é isso. Cada mulher expressa isso de um jeito. Tem mulher que vai dizer, cansei, parou a brincadeira, chega, para muito que eu quero descer. Tem mulher que vai falar, pelo amor de Deus, eu vou morrer aqui, não dá mais, não aguento mais. Né? Sim. Tem mulher que quer fugir, eu já vi mulher querendo fugir mesmo, que estava olhando para a janela, sabendo para onde ir. Sabe? Esse momento que a gente não sabe se a gente vai dar conta. Porque quando a gente está entrando, a gente está no ápice dessa dilatação, né? E aí, às vezes, a gente tem um respirinho, tem alguns partos que você tem uma leve pausa aí que dá para dar uma descansadinha até para ganhar força para o expulsivo. Que é quando esse bebê, de fato, está se encaminhando pelo né, já está aparecendo o cucuruco da cabeça que a gente fala. A gente já está vendo esse bebê chegar. Que algumas mulheres vão falar com essa sensação do círculo de fogo, né? Essa imagem é uma imagem que aparece nesse momento, né? E aí seu bebê já está chegando de fato, né? Então, eu lembro muito da minha primeira transição, do meu primeiro parto, assim. Porque eu participava das rodas e as gestantes diziam exatamente isso para mim, as parturientes, né? Que eu acompanhava. Não, vai chegar uma hora que você acha que você não aguenta mais, mas aí você consegue mais um pouco. Né? Aí você não aguenta mais, você consegue mais um pouco. E aí seu bebê tá chegando. Então, você não aguenta mais, é a hora que seu bebê tá chegando. E aí eu, no meu primeiro trabalho de parto, tava assim, beleza. Nossa, agora tá forte. Acho que agora eu cheguei naquela parte. Aí eu vi. Mas eu não, acho que agora que é de verdade. Aí eu fui, já tá chegando, eu não quero mais, eu cansei. Né? Aí chegou a minha doula falando assim pra mim, pronto, agora chegou aquela parte que a gente conversou, a sua bebê tá chegando. E foi tão importante ela me dizer isso, né? Que aquilo não era uma covardia da minha parte, é um medo quase que fisiológico mesmo que a gente vive nesse momento, né? Então, é muito importante a gente conhecer essas sensações que permeiam esse caminho para não se assustar diante delas. Eu ia até te perguntar disso, do medo, né? Essa coisa do pensar em desistir, do medo, é uma coisa meio que parece que, de certa forma, a gente vai passar, quando passa pelo parto, passa por isso um pouco, cada uma a sua forma, e parece que realmente é uma coisa que é presente nesse processo e acaba aparecendo em algum momento. E ela fala isso também, né? Exatamente o que você falou, que ela pensa mesmo em desistir, e ela fala da analgesia também. E aí o médico tem esse time de falar, olha, não, agora não, porque aí vai te atrapalhar. Então, a analgesia, eu acho que tudo que vai entrando aí além, né? Qualquer intervenção, ela precisa ser muito bem pensada, né? É bem legal a gente entrar nesse aspecto da analgesia, né? Porque às vezes ela também é um pouco demonizada, mas eu acho que ela é um recurso bem importante para alguns casos. Principalmente quando às vezes a gente passa por um parto extremamente longo e cansativo, e que você vê que você vê que aquela dor para aquela mãe está um verdadeiro sofrimento. Ela não conseguiu entender ou não conseguiu sentir que a dor é dor e sofrimento é diferente. Não, de fato aquela dor ela vem como sofrimento, né? Então, mas o que é muito importante? A gente ter profissionais competentes que saibam fazer essa analgesia.
Primeiro, vamos diferenciar. Anestesia é diferente de analgesia. Quando a gente está falando de anestesia, a gente está falando de tirar a mobilidade, de perda completa da sensibilidade, né? Que é o que a gente tem no caso de uma cesárea. Né? Quando a gente está falando de uma analgesia, a gente está falando de você diminui a mobilidade, você não tira a mobilidade, você diminui a sensibilidade. Né? Então, porque os receptores que vão passar essas informações de dor para o cérebro, eles são interrompidos, né? É diferente, né? E isso precisa ser feito por um profissional bastante competente, para que ele saiba entender a medida e o momento de fazer isso. E quem é esse profissional? É um bom anestesista. Legal. É um bom anestesista. Né? E aí, o que é importante a gente pensar? Sim, ela tem prós e contras. Como tudo na vida, né? Tem prós e contras. A analgesia não é diferente, né? As evidências, né, os estudos de evidências científicas, elas vão trazer o seguinte. Ela é eficiente para impedir, para essa questão da dor? Ela é eficiente, sim. Mas quais são, assim, os riscos associados a esse processo? Que é importante a gente falar, né? Então, primeiro, ela dá queda de pressão, ela acaba, às vezes, gerando retenção urinária, às vezes ela retarda o ritmo do parto, né? Então, e aí você precisa muitas vezes entrar com uma ocitocina sintética. Às vezes, se ela não vai na dose certa, ela dá um bloqueio motor. Então a mulher perde a mobilidade. Sim. E isso não é bacana. Vai fazer falta. E o principal, eu acho, e aí não é no campo só da evidência, mas dessa percepção, ela causa, às vezes, uma desconexão com o corpo da mulher com o seu próprio corpo. Porque quando a gente está entrando no processo do expulsivo, né, que eu acho que eu nem marquei isso nas fases do trabalho de parto, a gente tem os puxos, que é uma vontade involuntária de fazer força. É uma vontade de fazer cocô, entende? Você vai fazer involuntário. E é involuntário. Você simplesmente sente e responde a esse impulso, a esse chamado do seu corpo. Quando você está no processo de analgesia, você não tem essa consciência. Então, você precisa do puxo dirigido. Você precisa que tenha alguém que está vendo a contração acontecer, porque você não está sentindo enquanto gestante, e vai te dizer, agora faz força. E aí, a gestante vai fazer a partir dessa direção desse profissional externo. Então, a dor aí, eu gosto muito da imagem de que a dor é uma mestra, sabe? Sim. Ela vai te contando um pouco desse percurso do seu bebê, do seu corpo, que você vai sentir que essa posição parece que melhora um pouco, que determinados recursos ajudam, aliviam. Se eu levantar a perna parece que é melhor. Eu vejo muito as mulheres que estão conectadas instintivamente com esse parto, assim, né? Instintivamente também, fazendo movimentos de perna, de quadril, que às vezes a gente pode direcionar enquanto profissional que acompanha, mas muitas vezes essa mulher faz sozinha. Né? A partir desse sentir e dessa vivência, desse despertar para os chamados do corpo nesse momento. Né? E por isso que é preciso desenvolver essa escuta nesse caminho. Né? Então, aí o que mais as evidências nos trazem com relação aos riscos associados com a analgesia, né? Às vezes, como ele demora mais, então tem a necessidade da ocitocina. Às vezes você tem um problema de oxigenação do bebê, né? A chance de você ter a necessidade de um fórceps ou de um vácuo extrator é maior, a probabilidade é maior, né? Exatamente porque eu estou tirando a consciência desse movimento, dessa força, desse puxo, né? Então, é preciso entender que a gente, às vezes, está assumindo esses riscos ao fazer essa escolha pela analgesia. Às vezes, já acompanhei partos em que teve analgesia e nada disso aconteceu. Correu tudo tranquilo. Correu bem, né? Legal. Mas é preciso saber que isso está na conta, sabe? Que isso pode acontecer. A gente aumenta o risco para esses casos, sim. Tá? Certo. E as opções de analgesia, que não analgesia, não, as opções de manejo da dor, de você ir lidando com a dor, só que sem recorrer à anestesia, à analgesia. Quais são os procedimentos que você
usa e que são, assim, que podem ser usados no trabalho de parto, assim. Correto. Então a gente estava falando, quando a gente fala de analgesia, a gente fala de método farmacológico para controle da dor. A gente tem vários métodos não farmacológicos para isso, correto? Então vamos falar de alguns deles. Esses métodos, eles podem tanto ser realizados por profissionais, quanto por um bom acompanhante preparado para isso. Tá? Então, o que é a marca de uma doula? É exatamente esse acompanhamento intraparto exclusivo para gestante. Né? Mas se você tem um acompanhante que também tem essa informação, já é bem bacana. Então, vamos pensar em quais são esses métodos. Primeiro, a própria companhia de alguém ali, de maneira contínua com essa gestante, é só um método de alívio. Porque a solidão desse processo gera estresse, gera ansiedade, isso aumenta a dor, né? Então, você ter alguém em apoio contínuo contigo já é por si um método, né? Que a gente pode chamar. Né? Outra coisa que é fundamental, banho, água de um modo geral, né? Então, banho de chuveiro, bolsinha de água quente, né? Seja ela na base da barriga, seja ela na lombar, né? Ou banheira, quando é o caso, né? Também é um método super bacana. A gente tem posições que a gente pode fazer, movimentos que a gente pode fazer, respirações que ajudam a acalmar e que te dão recursos para lidar com a dor. A gente tem vários óleos essenciais, a gente tem movimentos de rebozo, que é um tecido que a gente utiliza para fazer algumas movimentações, né, que ajudam a aliviar a dor. As massagens todas, né? Legal. Sim. São vários os recursos, e aí cada profissional acaba tendo o seu recurso. Mas o principal deles, que eu acho que um principal não, mas um que não fica menos importante, assim, é o ambiente, né? É o ambiente que a gente cria ali. Por quê? E não é que é só, porque parece que é só uma questão de hotelaria, mas não é disso que se trata quando você fala do ambiente, tá? É uma questão de os nossos hormônios, eles precisam de um jogo para funcionar bem, né? Se a gente imaginar que um parto ele tem um jogo hormonal muito parecido com uma relação sexual, né? Sim, a gente precisa, para esses hormônios se manifestarem como eles precisam se manifestar, né? Você precisa respeitar esse clima, digamos assim. Então, normalmente, excesso de som, de estímulo externo, excesso de luz, né? Esse processo todo, né? Quebra esse clima que esses hormônios estão fazendo ali. Sim. Então, às vezes, esse ambiente é essa pessoa que está no meu entorno e está fazendo essa proteção para que as pessoas não venham ficar falando o tempo inteiro. Então, às vezes, você faz hospitais universitários que chega o médico toda hora lá, vou fazer toque para medir, né? A sua dilatação. Vai quebrando o clima do rolê, né? Além de ser uma violência desnecessária, muitas vezes, isso vai quebrando o clima de todo esse jogo hormonal que permite que a gente lide com essa dor e com essa travessia de uma maneira mais tranquila, né? Precisa ter uma certa entrega também, né? Eu acho que aí a gente entra na causa de se entregar ao parto, de não ter aquele monte de não colocar o parto também dentro de uma idealização e também não colocar o parto... vem tudo junto, né? Por isso que eu tô falando isso junto. Porque para não entrar nessa... Parece que as coisas ficam muito engessadas, né? Do agir no parto. Então, aí vai atrapalhando, né? Isso também atrapalha na progressão do trabalho de parto. Pode atrapalhar. Sempre essa palavra engessar, né? Porque a gente usa o gesso para imobilizar, né? E um parto ele precisa de movimento, né? E os movimentos, para entender essa questão da verticalidade como um caminho de parto em que você tem a gravidade a seu favor, né? Para entender, porque é isso, quando eu falo da dor como mestra, é ela também dizendo, nossa, parece que essa posição fica melhor, nossa, se eu faço isso fica legal. E você vai vendo que muitas vezes esses são movimentos que a própria bacia da gestante precisa fazer para que o bebê possa fazer os giros adequados para nascer, né?
Então, é bem importante essa esfera do movimento, dessa conexão com esse corpo. E por isso que eu quis dar destaque para esse começo da história da Adriana, que é quando ela sai do meio urbano e se conecta com a partir do curso de biologia com a natureza do próprio corpo. E engraçado você falar da rotação do bebê, que a mulher faz alguns movimentos que não são nada pensados, ela vai fazendo ali conforme ela vai sentindo. E que justamente esse movimento vai ajudando na rotação do bebê. Então, é uma conexão que vai se criando mesmo e que precisa de um respeito, parece, né? Um respeito a esse espaço que a própria mulher vai criando. Parece que se cria algo em volta dela, assim, né? Conforme você vai falando, a impressão que dá é essa, que se cria algo em volta dela e que tem uma dinâmica própria também ali, mais ou menos. E que ela tem que ir seguindo isso, sentindo aos poucos, parece. Sim, é isso. Eu acho que é esse caminho de conexão com esse ser mamífero que somos, né? Que começa lá desde a gestação até o parto. Hoje a gente tem muitos profissionais que também podem auxiliar nesse caminho, né? Eu penso, a gente tem a presença dos fisioterapeutas pélvicos, né? Pensando essas posições e tudo isso, que também são recursos importantes, né? Que a gente pode consultar. Mas às vezes quando a gente também quer racionalizar muito esse processo para gestante, a gente perde essa conexão que é tão fundamental. Eu acho que essa coisa do racionalizar, eu acho que fica um pouco mais com o profissional mesmo, né? Eu acho que isso pertence mais à atuação do profissional. E eu acho que isso que preserva a mulher de não ter que entrar justamente nesse critério exatamente. Porque, de certa forma, confiando nesse profissional que vai trazer, caso seja necessário, alguma outra coisa para ajudar ela a dar o próximo passo, né? Mais ou menos uma coisa. E é uma coisa bem que tem um ritmo próprio, né? E cada mulher tem um ritmo próprio nisso também. Sim. É isso mesmo. Ai, que legal. Eu vou falar para o pessoal que estiver assistindo compartilhar a live, porque essa é uma forma de espalhar essa informação, porque as gestantes às vezes não têm acesso à informação. Às vezes não conhece essas possibilidades, que às vezes tem até medo da dor e não sabe que existem outras formas de alívio da dor. Então, eu acho que é muito importante compartilhar a live para chegar a informação para as mulheres que querem ser mãe e querem passar por um parto bastante respeitoso e querem aproveitar esse momento. Eu queria te perguntar uma coisa que não exatamente aparece no relato de parto da Adriana, mas é que me veio uma coisa sobre o ambiente hospitalar mesmo, né? E coincidentemente, eu também, quando a gente estava lá atrás vendo a primeira, lá semana passada isso ainda, eu vi um vídeo de uma mulher que passou por uma violência obstétrica optando pela cesárea. Então, ela optou pela cesárea e na cesárea ela passou por uma violência obstétrica. Só que o jeito que ela falava parecia muito que ela acreditava que sabe aquela coisa de acreditar mesmo que a cesárea vai prevenir justamente isso? Então, as mulheres ainda têm um comum, assim, ainda está muito com a gente isso de acreditar que a cesárea ela vai ser uma prevenção, não só, hoje em dia, não só de coisas mais sérias, de coisas sérias, de risco de vida, mas também de uma prevenção de correr um risco de violência obstétrica? Eu acho que existe sim essa crença. Certo. E vou dizer na onde ela se pauta, tá? Uhum. A violência obstétrica, ela não acontece só no parto natural ou no parto, né, normal. Não é real isso. A gente tem muitos relatos de cesarianas marcadas por violências, né? E aí, talvez a gente fale de violências um pouco diferentes, né? Nem sempre elas são da mesma intensidade ou do mesmo campo, né? Porque a gente tem desde a violência que vai dizer porque você está gritando, né? Tá fazendo um doeu,
porque vai estar gritando agora, desde de diferente, até uma episiotomia sem autorização, toques excessivos e tantos outros que a gente pode narrar. Quando a gente fala de uma cesárea, esse controle, muitas vezes, ele está na mão do médico. Muitas vezes não, ele está na mão do médico. Sim. É ele que vai dizer como é que vai ser. Né? Então, vamos pensar assim, esse mito de que talvez a cesariana seja menos violenta nesse sentido, é porque você está jogando o jogo a partir das regras que ele está dando. Então, quando você faz oposição a um fluxo que está dado, né? Vamos pensar assim, a chance disso dar mais conflito e às vezes gerar reações um pouco mais agressivas por parte desse sistema médico hospitalar são maiores. Né? Mas não que isso não exista numa cesárea, né? Pelo contrário, eu também já ouvi vários relatos. Eu tive a sorte de não participar de partos tão violentos, assim, porque meu papel é exatamente amortecer isso, né? Às vezes essa violência ela vem mais com a doula, a gente vai amortecendo esses discursos, essas falas, para que isso não chegue na gestante, né? Então, assim, às vezes eu já vi vários relatos assim de mulheres contando de cesáreas absolutamente violentas, assim, que elas foram, o que ela sentia não estava sendo levado em consideração, o mal-estar dela não estava sendo levado em consideração, em nenhum momento conversaram com ela, pelo contrário, muitas vezes mandaram ela ficar quieta, não se manifestar, às vezes cortes que deram errado, suturas feitas de qualquer jeito, por pressa, né? Então, eles são as possibilidades também, né? Mas o que acaba ficando nesse imaginário porque quando uma gestante ela faz esse acompanhamento, né, com um médico do convênio ou do SUS, ou seja, de onde for, e aí esse médico vai te propor vamos para uma cesárea, né? Como você está seguindo a regra dele, a possibilidade de você passar por algum tipo de violência é menor. E é isso que alimenta essa crença nas mulheres, eu acredito, de que às vezes é melhor passar pela cesárea do que passar por um parto normal com violência. Né? Sim. Então, é bem isso, né? São partos humanizados, partos normais, violentos, que geram uma fábrica de cesáreas. Né? Meio que está fugindo de uma violência obstétrica no parto normal, né? Então aí foge para o outro lado, mas ao mesmo tempo toda a situação em si já é meio violenta, né? Essa situação de você estar entre uma coisa e outra e ter que escolher para não passar por uma violência, uma outra coisa, e isso já é uma violência em si, né? Sem dúvida. É uma enorme violência. É um desrespeito ao protagonismo dessa mulher, às escolhas dela, né? Isso já é, sim, sem dúvida, uma violência. E para finalizar, assim, a nossa live, eu ia te perguntar, que você vivenciou o parto algumas vezes, 3 vezes, né? E aí eu queria te perguntar, o que você enfrentou nos seus partos que fez você falar, vale a pena, tipo, sabe aquela coisa, vale a pena, isso totalmente vale a pena, assim, que você sente aquela coisa por dentro que você fala, nossa, faz todo sentido. Eu acho que cada passo é um passo e traz um aprendizado diferente. Né? Sim. E eu acho que a mulher que eu descobri a cada passo que eu passei é o que faz valer muito a pena. Um dos pontos. Sim, sim. E cada vez a gente descobre algo novo. E a outra, que eu acho que eu diria que é o principal, que sempre foi a minha preocupação desde o meu primeiro parto, foi respeitar a hora de nascer dos meus filhos. Aquela frase do Michel Audin que roda, né, já virou clichê, né, nas redes sociais, né, para mudar o mundo é preciso mudar a forma de nascer, né? Sim. Então, você pensar que o ser humano que você está pondo no mundo está chegando de forma respeitosa, amorosa, teve seu tempo de nascer, um momento escolhido, né, acolhido, né, nessa atmosfera de respeito e de amor. Isso printa a existência desse ser que está chegando. Então a gente trabalha de fato pela construção desse novo ser humano que também é mais amoroso e respeitoso. Acho que a gente vive tempos tão críticos, né, no mundo, de uma inabilidade tão grande em lidar com os conflitos, em lidar com as emoções, em lidar com as divergências, que a gente possa, então, trabalhar por essa humanidade mais respeitosa, mais amorosa.
Jéssica, eu queria muito agradecer mais uma vez, porque, assim, eu acho um presente enorme poder estar aqui com você também e ouvir tudo que você passa, assim, é muito, não sei, é muito vivo, assim, eu sinto, eu sinto aqui comigo, assim, velho, é muito vivo. E te agradeço demais, é sempre muito bom estar aqui com você. Eu agradeço muito, Carol. É uma delícia esse papo contigo. Agradeço, amigas do parto, por esse espaço, por essa conversa. E que a gente possa sempre contribuir, então, para a construção desse mundo melhor. Na próxima live a gente vai falar sobre um relato de parto contado por um homem, né, pelo pai que acompanhou esse processo. Então, quem já tiver aí, já aciona as notificações do Instagram para acompanhar as lives, as próximas lives. E até a próxima live. Até a próxima live. Até. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde.